eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar sobre um algoritmo de ordenação que é bastante famoso, né, que é chamado de merge sort. A questão do algoritmo de ordenação é que, no geral, os algoritmos elementares eles estão em ordem, né, O de n ao quadrado, né, e n é o nosso tamanho do nosso array. Então a gente vai ver que isso não é muito performático, né? Então, se a gente está tendo uma complexidade de tempo ali O de n ao quadrado, pensa, né? Se você tiver um algoritmo com 1 bilhão né, de elementos, já começa a ficar inviável, né? Você ter essa complexidade quadrática. Então, esses algoritmos, né, que são mais complexos, eles têm uma complexidade melhor, né? E a gente já tem, assim, né, na literatura, o melhor possível de complexidade de tempo que nós temos é n log n. E a gente vai ver um deles, né? O merge sort. Nós temos o merge sort, nós temos o heap sort, o quick sort. Nós vamos começar então falando sobre o heap sort, o merge sort. Então a gente já vai dando um spoiler, né? Então nossa complexidade vai ser O de n de tempo, e aqui o nosso espaço vai ser O de n. E depois nós vamos conversar o porquê que isso acontece. Então, aqui nós só temos realmente, né, o nosso array desordenado, e nós vamos implementar isso aqui. Eu acho que como né, isso é um algoritmo que usa uma coisa que é chamada de um método, né, que se chama de divide and conquer, né, que seria dividir para conquistar, né? Dividir e conquistar, ou dividir para conquistar. Porque o que vai acontecer? No momento que a gente vai quebrando o nosso array em diversos pedaços menores, até a gente encontrar um pedaço que é elementar, e no momento que nós encontramos esse, né, nós chegamos nesse momento onde que o nosso array, né, ele foi quebrado até no elementar, né, ou seja, quando a gente tem o nosso array com só um elemento, nós começamos a voltar e a gente vai fazendo esse processo de merge, por isso o nome merge sort. Então aqui nós temos como exemplo o próprio array que está ali, né, no nosso código. Então, como que vai ser o merge sort? Né? O merge sort você vai então, primeiro, encontrar o meio do seu array, e no momento que você encontra o meio do array, você vai dividir esse array então agora em duas partes, né? Então aqui, né, um para a esquerda e outro para a direita. E na esquerda, você vai aplicar novamente o merge sort. E aí, na hora que você aplica o merge sort, ele vai quebrar o array no meio. Então, vai dividir nessa parte e nessa. E, novamente, vai aplicar o merge sort, né, em cada uma das partes, né? Então, aqui vai quebrar. E a gente vai chegar agora, então, num momento onde que temos só um elemento. Se a gente sabe, né, que se você tem um array com só um elemento, ele já está ordenado, né? Então, nesse momento que a gente chegou, né, nesse elemento que só tem, né, um elemento no nosso array, nós aplicamos o merge sort. E aí aqui, né, nesse caso já até está certinho, né? Mas aí nesse caso a gente faria o merge, e aí nesse caso agora a gente vai ter 10 e 20, né? Que já era isso aqui. Depois que a gente aplicou isso, todas essas folhas, né, se a gente for pensar aqui, né, que parece uma árvore até, é o momento onde que a gente chegou no nosso caso base, né? E aí, no momento que a gente chegou no caso base, quando voltar, né, quando a gente vai fazendo o processo de voltar a recursão, a gente vai voltar, vai aplicar o merge. Aqui no caso seria 1 e 5, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai voltar agora aqui, né? A gente vai subir aqui e vai virar então 1, 5, 10. 10 e 20. E aí, nesse momento aqui, né, a gente tem essa parte do nosso array já ordenada, e aí isso daqui vai começar a ser chamado agora, essa parte aqui à esquerda, né? À direita, desculpe. E aí, no caso, vai fazer a mesma coisa, vai quebrar no meio e chamar o merge sort, quebrar no meio e chamar o merge sort. No momento que tem a parte elementares, né, nós chegamos no caso base, aqui vai ser feito o merge, né? Aí o merge aqui vai virar 4 e 7, né?
E aqui, nesse caso, né, vai vir para esse lado agora, né? Vai quebrar novamente, né, igual a gente falou. Vai virar menos 13,30 e ok. No momento que esses dois aqui, né, já foram completos, vai subir. E aí vai ter, então, aqui um menos 3, menos 3, 4, 7 e 30. E aí, sim, por fim, né, que agora que foi completo, vai criar, né, vai devolver agora o array todo ordenado, né, que seria esse menos 3, 1, 4, 5, 7, 10 e 20, 30. Então, é isso que no final das contas, depois de aplicar, né, toda a recursão, o merge sort vai devolver então o array todo ordenado. E aí a gente consegue ver o porquê que é n log n, né? Se a gente for ver, a nossa árvore, né, ela vai ter então uma altura, né, aqui de log n, né? Porque a gente, toda vez que a gente vê essa questão de quebra em partes iguais, né? Então, no caso, se a gente for lembrar também lá do binary search, né? Como que era o binary search? A gente, sempre que a gente estava tentando encontrar uma coisa, a gente sempre dividia o nosso espaço, né, ali, de busca, né? E aí, no nosso caso aqui, a gente está quebrando em metade o nosso espaço onde a gente precisa ordenar, sempre na metade, tá vendo? Então, aqui, né, a gente dividiu primeiro na metade, depois no próximo a gente dividiu na metade e assim por diante, né? Então, a gente sempre vai ter esse comportamento de log n, né? E isso vai ter que ser aplicado, né, n vezes, né? Assim, o que acontece? A gente vai precisar de fazer isso, né? E o porquê do nosso o nosso log n, desculpe, o porquê que o nosso espaço é O de n. Porque esses momentos aqui do merge, né, que a gente está vendo aqui, que está vermelho, você vai precisar de um espaço adicional. E você, então, sempre vai precisar de um espaço do mesmo tamanho do array de entrada, né? Então, um outro array n, de tamanho n. Então, o código, né, ele vai ser exatamente como a gente conversou, né? Então, a primeira coisa aqui vai ser, se o nosso array tiver tamanho 1, então a gente devolve ele mesmo, né? A gente vai, então, agora fazer o cálculo do meio, né? Onde que vai ser, então, o nosso array dividido por 2. E nós vamos aplicar, então, um merge sort no nosso array, né? Começando do 0 até a nossa metade, né? Que vai ser a nossa parte à esquerda, né? Que eu vou chamar aqui de left. E nós vamos aplicar, né? Vou chamar aqui de right, o merge sort do meio até o final, né? E aí, depois que a gente faz isso, nós vamos, então, aqui ter que criar até uma outra função, né? Que eu vou chamar aqui de merged, né? Que seria, né, agrupado ali, né, os dois juntos. E ele vai receber como parâmetro o nosso left e o nosso right. E nós vamos esperar que esse merged já vai retornar para a gente o nosso array final ordenado, né? Então, agora a gente vai precisar, então, de definir aqui esse merge, que vai receber, então, vou chamar aqui de array 1 e array 2, né? Então, o que esse array 1 e o array 2 vai precisar de fazer? O merge em si. E o merge em si vai ser simples, né? Né? Então, a gente vai criar aqui um array de resposta. E eu vou verificar assim, enquanto eu tenho alguma coisa no array 1 e no array 2, né, eu vou verificar se a primeira posição dele né, de qual deles é o menor, né? Então, por exemplo, se o array 1 na posição 0 for menor do que o array 2 na posição 0, o que eu faço? Eu venho e faço um append, né, desse elemento aqui, né, que eu acabei, do elemento 0, no meu array aqui final, né? Porque lembrando que o que vai acontecer? A gente vai quebrar todos eles, né? Pensa ali na árvore, e no momento que a gente vai pegar o nosso left e o nosso right, né? A gente vai pegar os dois lados e nós vamos olhar assim, esses elementos, qual deles é o menor, né? Porque a gente vai devolver esse array que a gente retorna, ele já vai ter que estar com as partes ordenadas, né? Então, é isso daqui que está acontecendo, a gente está vendo. Se a gente tem coisas tanto no array 1 quanto no array 2, a gente vai verificar o primeiro elemento
e a gente já vai colocar isso no nosso array de resposta, né? Que depois a gente vai devolver esse res mesmo. Então, a forma, né, que a gente vai fazer isso a gente vai fazer um pop, né? A gente vai tirar da posição 1. Então aqui, se a posição 1 é a menor, eu vou tirar então o da posição 1, né? Vou chamar aqui de val 1 e vou colocar isso no meu array de resposta, val 1. Se não, né, eu vou tirar então, vou chamar aqui de val 2, né? Se no caso o array 2, né, se o segundo, né, for menor, então eu vou pegar e fazer um nosso pop dele e vou adicionar também no nosso array de resposta, né? Opa, aqui seria val 2. Só para aqui, né, essa parte aqui é só para eu fazer assim, qual desses é o menor? O menor eu tiro, né, daquela posição ali, né, eu tenho 2 arrays. O menor está na esquerda, né, no array 1, por exemplo. Então eu tiro o primeiro elemento do array 1 e coloco no array resposta. Agora pode ser que eu vou comparar, né, aquele primeiro, porque agora o array diminui o tamanho, né? Então eu olho o primeiro e comparo com o segundo. O primeiro ainda, então tira ele. E assim por diante, né? Essa comparação aí tá para a gente sempre colocar no nosso array de resposta o menor, né? E aí isso vai nos dar, né, o nosso array ordenado, né? E aí, ok, né? Então depois que passou isso daqui, a gente já vai ter, né, um array de resposta com os elementos na posição correta. Só que se você for ver aqui, tá vendo? A gente está fazendo essa verificação se tem um array 1 e array 2. Então isso significa que se eles dois não tiverem o mesmo tamanho, a gente vai... algum vai ter sobra, né? Então se tiver uma sobra, daí a gente faz essa verificação. Se tiver um array 1, a gente pega e adiciona esse array 1, né, no nosso res, né? Então no Python a gente tem esse extend. Então a gente vem aqui e faz isso. Se tiver alguma coisa no array 2, né, porque a gente não sabe qual é o tamanho dos dois, né? A gente, para isso daqui funcionar, nessa parte aqui, né, do while, a gente está assumindo que as duas, a gente está olhando para os dois que tem o mesmo, né, o mesmo tamanho, né? Assim, no momento que não tiver o mesmo tamanho, algum aqui vai ser... Tá vendo? A gente está usando um AND, né? Então, os dois precisam ter coisas, né? Então, no momento que, por exemplo, eu tirei todos do A, mas ainda tem coisas do... né? Tipo, o do array 1, mas ainda tiver coisa do array 2, né? Os dois não vão ter mais o mesmo tamanho, né? E aí, é nesse momento que a gente precisa só... né? A gente pega só o resto que tiver e a gente já faz o extend, né? A gente só coloca no nosso array de resposta, né? E aí, é isso, né? Depois disso, então, é só a gente devolver, return, o res. E é isso, né? Não é muito código, né? Assim, é uma coisa que é um dos algoritmos, né, que é um pouco difícil assim, de pensar, né? Mas se você for seguindo passo a passo, você vai ver que ele segue exatamente essa questão, né? O de dividir e conquistar, né? Que você vai quebrando o seu array até você chegar no momento onde você só tem um elemento, né, ali, que seria, né, se você tem um elemento no array, então ele está ordenado. E você começa a fazer, então, os merges de acordo, né? E é isso, né? Então agora vamos rodar para a gente ver que está tudo certinho. E é isso mesmo, tá vendo? O antes, aqui a gente tem esse array, né, que está desordenado. Depois que a gente aplicou, mostrou isso aqui, né? E só voltando, né, então, o espaço é O de N, porque a gente pode pensar que como a gente precisa desse res aqui, né, a gente sempre vai precisar de um array com o tamanho da entrada, né, para a gente usar. Então, é daí que vem esse espaço. E o n log n vem da questão das divisões, né? A gente pega o meio e sempre está dividindo, né? Na metade, até a gente chegar no nosso caso base. Isso, né? Tem um comportamento log de n. Você vai precisar de fazer isso n vezes, né? Então, por isso que n log n, né? E uma coisa interessante assim, sobre o nosso merge sort é que ele tem, no pior caso dele, no caso médio e no pior, né? Tipo, no melhor, no pior e no caso médio, é sempre log n, né? Então, a gente tem esse comportamento, né? Que a gente vai ver que outros, né, que estão nesses complicados não necessariamente tem esse comportamento.
Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pode deixar nos comentários. Te vejo no próximo. Até mais.